Leitura da Palavra de Deus no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 28, versículo 18. Mateus, capítulo 28, versículo 18. Eu quero convidar toda a Assembleia de Cristãos a ficarem de pé para podermos fazer a leitura da Palavra de Deus. Mateus 28, verso 18, diz a Palavra de Deus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Palavra do Senhor. Podem se assentar. Bom dia para todos. Certamente é notório que nós estamos sentindo a ausência de muitos irmãos, é verdade ou não? Olha para os bancos aí, opa! Eu até pensei que estaria bem mais vazio aqui hoje o prédio, viu? Porque a igreja está sempre cheia do Espírito Santo, né, igreja? Né? Mas justifica a ausência de alguns irmãos, porque o nosso irmão Edson, missionário no Brasil por muitos anos, servindo o Senhor, né? Ele está despedindo hoje do Brasil, da igreja, e está voltando para a sua pátria, né, os Estados Unidos, e é bom honrar esses irmãos, né? Eu até gostaria de estar lá também, se não fosse da aula do Apocalipse, se não fosse eu pregar hoje, eu estaria lá, e muitos irmãos nossos estão lá, né? Almoçando lá e confraternizando, então vai ser bom mesmo. E nós precisamos honrar irmãos assim, que dedicaram a sua vida. Outra razão por que sentimos falta de tantos irmãos é que muitos estão viajando, é um período de férias, né? Então muitos estão viajando, descanso, então também é justificável, né? E mais um pouco é porque o pessoal está preparando aqui em cima um belo almoço. Tem uma equipe lá, né, preparando o almoço para você, porque hoje a gente vai terminar o culto, não precisa sair correndo, a gente vai subir e almoçar junto e ter comunhão uns com os outros e assim crescer mais espiritualmente, não é verdade? Embora a turma ali, eu acho que eles estão ouvindo, participando no culto aqui, porque essas palavras, esse som, chega lá. Pessoal, tudo bem aí em cima aí? O almoço já está pronto? Nós estamos quase subindo já, hein? Não, mas eles estão ouvindo, fica tranquilo que eles estão ouvindo, o almoço está quase pronto aí, fica tranquilo, né? Brincadeiras à parte, vamos tratar das coisas do nosso Deus. Eu tenho tido a oportunidade de compartilhar com a igreja, né, esse tema, que é um tema muito interessante. Ele fala de entrar em águas profundas, sabe? Na vida com Deus, na vida com Jesus, na vida com o Espírito Santo, e por que não, na vida com nossos irmãos, né? A gente precisa entrar em águas profundas, né? E não ficar apenas na superfície, ficar raso. Deus não quer isso para você. Deus quer que você aprofunde no relacionamento com Ele.
Deus quer que você cresça, que você amadureça, né? E o nosso subtema hoje é esse subtema aí, o segundo mandamento esquecido, não é? Porque nós já falamos do primeiro mandamento esquecido. Você está lembrado, meu irmão, quando nós falamos aqui na igreja, há uns anos atrás, do primeiro mandamento esquecido? Ele está lá em Mateus, capítulo 18, do versículo 15 até o 17, aonde Jesus ensinou, né? Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. E se o seu irmão te ouviu, ganhaste o teu irmão. Então nós tratamos desse primeiro mandamento esquecido, e a igreja no Alimpo de Melo, imagino que as congregações espalhadas por Belo Horizonte e a grande Belo Horizonte também estão procurando lembrar desse mandamento de cuidar da disciplina na igreja do Senhor. Hoje nós queremos tratar em alguns minutos sobre o segundo mandamento esquecido. E que mandamento é esse? É o mandamento de Jesus. E o mandamento é: ide e fazei discípulos de todas as nações, né? Ide e fazei que eles sejam os meus seguidores. E nessa leitura que o João, ele compartilhou aí conosco, eu acredito que você entendeu bem. Embora eu imagino que Mateus 28, 18 a 20, não é um texto novo para você, não é? Não é assim um texto difícil. Talvez você tenha até esse texto na sua memória, já memorizado, gravado na sua mente, né? Eu acredito isso, né? E eu acho que se eu pedir à igreja toda para nós falarmos juntos esse texto, nós vamos conseguir, né? Igreja, você aceita o desafio de falar Mateus 28, 18 a 20 de cor de memória? Hein? Vamos lá? Junto aí? Vamos lá então. Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu esqueci e eu te induzi a esquecer também. Batizando em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Então todos nós conhecemos este mandamento. Este mandamento de Jesus é para você, meu irmão. É para você, minha irmã. E obviamente também para mim. Ainda mais eu que recebi a graça de Deus de receber o dom de ser evangelista, de servir a igreja como evangelista. Meu papel principal na igreja, no corpo de Cristo, é fazer discípulo, é ensinar, é batizar, é treinar, é equipar pessoas para o serviço de Deus. Embora não seja só o meu serviço, é serviço também dos 3 pastores, o Marquinhos, o Carlos e o Bal, eles também. E também é responsabilidade de toda a igreja fazer discípulo, porque é um mandamento do Senhor, não é? É igual, é o mandamento da oferta, sabe? A oferta, ofertar a Deus, não sei se você sabia, mas é um dom. Tem irmãos que têm o dom de ofertar. Aí, a igreja pode dizer assim: eu não tenho o dom de ofertar, não. Quem tem o dom de ofertar é o Tiago.
Eu falei o Tiago ali porque ele é rico, viu? Então, o Tiago que tem o dom de ofertar. Eu não. Na verdade, não é assim, né, não é, meus irmãos? Todos nós precisamos ofertar, amém? Todos nós ofertamos. Mas o Tiago, porque tem dom, ele vai ofertar mais. Muito mais do que nós. Fazer discípulo também é assim, meus irmãos, né? O evangelista tem o dom dado por Deus de evangelizar, de fazer discípulo. Mas é só ele que vai fazer? Provavelmente ele vai fazer mais do que a igreja, os irmãos em geral. Mas fazer discípulo é responsabilidade de todos nós, né? E hoje eu gostaria de contribuir para você esse entendimento, para que você fizesse o que Jesus te mandou fazer, que é fazer discípulo. E nós vamos te ajudar. Por que não se faz discípulo hoje em dia? Né? Talvez você pense, não, mas hoje faz discípulo. Eu até acredito que faz discípulo sim, mas é do seu jeito, e você vai fazendo, né? Pois é, mas, infelizmente, no geral, não se faz discípulo. E por que não se faz discípulo? Não se faz discípulo porque eu não fui ensinado a fazer discípulo. Ninguém pode dar o que não tem. Eu lembro que eu tentava falar de Jesus, converter pessoas, e, nossa, eu sempre quis. Mas chegou um momento na minha vida, no meu ministério, que eu refleti sobre esse ponto. Será que eu estou fazendo discípulos? Será que eu estou fazendo? Eu me questionei, e me reciclei, e estudei, e aprendi com irmãos mais velhos na fé, e falei com eles, me ajudaram. Eu cheguei ao ponto de parar o meu ministério na igreja como evangelista, parei de receber um salário da igreja, e você que pensa que receber salário da igreja é algo errado, você está enganado. Jesus disse, quem trabalha para o evangelho, que viva do evangelho. Palavras do Senhor. E quem é o homem para dizer que não se deve fazer isso? Né? Poder viver do evangelho, pregando o evangelho, é maravilhoso. Sabe por quê? Porque você pode fazer o dia todo e a noite toda. Porque você está entregue a levar o evangelho do Senhor. É uma bênção. Por que não se faz discípulo? Porque eu não aprendi. Depois que eu aprendi, e meus mentores foram Andrade, meus mentores foram Benedito, meus mentores foram o Ken, meus mentores foram o Brian, foram presbíteros que me ajudaram a entender isso. E eu estou me esforçando o máximo para fazer. Não sei tudo, tenho muito que aprender ainda, mas até a minha morte é o meu compromisso com o meu Senhor de fazer discípulo. Por quê? Porque Ele mandou. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, diz Jesus. Ide, portanto, e fazei discípulos. Então é um mandamento. E como nós sabemos, manda quem pode e obedece quem tem juízo. E que o Espírito Santo coloca juízo em mim, em obedecer o meu Senhor. E em ti, para que você também possa obedecer o seu Senhor. Vamos ajudar uns aos outros nessa matéria. Quem mandou fazer discípulo? É redundante, né? Quem mandou fazer discípulo? Não foi o presbítero Marquinhos? Não foi o presbítero Carlos? Não foi o presbítero Val? Não foi o evangelista Jaime? Não é homem algum que te mandou, que me mandou fazer discípulo? Mas foi o próprio Senhor Jesus, o seu Senhor e o meu Senhor. E só me resta obedecer e nada mais. O que é um discípulo? O que é um discípulo? Agora vamos, pego isso e vou mudando. O que é um discípulo? Obviamente,
que essa palavra discípulo, ela não originou-se na língua portuguesa. É uma palavra de origem grega, de onde veio todo o Novo Testamento, de Mateus, Apocalipse. A palavra ali é matetes. É matetes. Os homens são os matetes e as mulheres são as matetrias, discípulas. E os homens são discípulos. O que é um discípulo? O discípulo é um aprendiz. Você pode dizer que é um aluno. Um aluno. É simplesmente isso. Não é nada complicado, nada assustador, porque o discípulo é uma pessoa que está aberta para aprender o que Jesus quer. Jesus não está mais aqui em carne e osso como você e eu, mas Jesus está aqui entre nós em espírito, porque ele disse que ele estaria sempre com a igreja, e até no versículo 20, depois de dar esse mandamento, Jesus disse: e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então Jesus está com você, meu irmão, minha irmã, todos os dias. Você pode não vê-lo, mas ele te vê. Você pode esquecer que ele está presente, mas ele nunca esquece de você. E precisamos aprender a andar com Jesus todos os dias, e não só aos domingos. O discípulo, então, é um aprendiz. Como se faz um discípulo? Jesus mandou ir de fazer discípulos. Os 12 discípulos já tinham sido feitos discípulos por Jesus. Então os 12 discípulos nem perguntaram: Jesus, como é que faz discípulos? Eles não perguntaram. Por quê? Foi feito com eles, e já que foi feito com eles, agora eles podiam também fazer discípulos. É ou não? É óbvio, isso é óbvio. Então, como se faz um discípulo? O discípulo, para se fazer, ele começa com uma amizade. Jesus, antes de chamar o Pedro, o João, o Mateus, o Bartolomeu, sabe o que Jesus fez antes com ele? Amizade. Jesus ia lá na praia e via eles pescando, e Jesus estava ensinando, e eles estavam vendo Jesus como um mestre, e eles foram vendo o que Jesus fazia, até o momento que Jesus os recrutou. Vinde a mim, e eu farei de vocês pescadores de homens, pescadores de gente. Então, o discipulado começa com uma amizade. Eu estou fazendo amizade com o Arlen. O Arlen é um mecânico aqui, é em frente, quase o nosso prédio. E ele é um homem interessante. Ele tem uns traços orientais, né? Não sei se é chinês, se é japonês, eu não sei. Mas eu ainda não entrei muito nesses pontos com ele. Mas já tem uns 2 anos, mais ou menos, que ele arruma meus carros, né? Eu sempre levo lá, o preço dele é bom, ele trabalha bem, não é um expert no assunto, mas ele faz bem, e eu estou fazendo amizade com ele. E sabe qual é o meu propósito no meu coração? Fazer dele um discípulo. Porque Jesus me mandou, e eu quero fazer. Eu não posso ir para o céu sozinho, eu preciso levar o Arlen comigo. Eu preciso levar mais gente, e você também, meu irmão. Igreja, nós precisamos fazer o que Jesus nos mandou, que é fazer discípulos, e começa com amizade. Não é nada assustador. E cada vez que eu vou lá, ele arruma meu carro, eu vou falando. Nossa irmã Maria faleceu recentemente, né? Foi para a glória por descanso. E eu tive lá, e a esposa do Arlen, ela tem um salão de beleza. Então, a dona Maria, há 35 anos, arrumava seu cabelo com a esposa do Arlen. Aí quando eu cheguei lá, o Arlen me chamou, falou: morreu uma pessoa lá na sua igreja, né? Eu falei: não é minha, não é de Jesus, mas morreu sim.
Aí ele falou, é que a minha esposa conhece ela e quer ir lá. Eu falei, não, vai ter um velório. Expliquei tudo para ele e tal. Você está vendo como é que as coisas começam a ligar ponto com ponto? E ele começa a falar. O ponto é que para fazer discípulo começa com uma amizade. Depois que a amizade está andando, e a pessoa já me conheceu, já percebeu o meu caráter, já percebeu minhas intenções, porque na amizade é assim, né? Você vai conhecendo a pessoa, vai te conhecendo. É uma via de mão dupla. Então eles estão lá. Aí chega um ponto que você muda a marcha desse relacionamento. De amizade, você já convida ele para ler a Bíblia junto com você. Que ele vai te conhecendo. O Alan já sabe que eu sou da igreja. Foi ele que me abordou, falando da irmã Maria. Então, nós estamos lá no relacionamento. Eu até aproveito para pedir suas orações pela alma dele, pela pessoa dele, pela esposa dele. Porque meu propósito com eles é trazê-los para a vida eterna, para se tornar um discípulo. Depois da amizade, você entra com a palavra de Deus, lendo a Bíblia junto com a pessoa, ensinando para a pessoa. E chega um ponto que essa pessoa está estudando a palavra, está aprendendo a palavra, chega um ponto que você, no seu ensino, desafia essa pessoa. E um dos desafios é ele começar a ler a Escritura por conta própria. E a gente recomenda que começa com o Evangelho de Marcos. Por quê? É o evangelho mais simples que tem. Muito simples. É o evangelho mais curto que tem. Então a pessoa começa a ler. E se você vê que a pessoa está aprendendo, e a pessoa está pondo em prática, ela está fazendo, é um indício que essa pessoa quer compromisso sério com Jesus, de se tornar um discípulo dele. Se a pessoa está correspondendo, o que você vai fazer? Você vai batizar essa pessoa. Porque todos os discípulos de Jesus, todas as discípulas de Jesus, elas precisam ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando você batiza, aí você não deve nunca pensar, minha missão já está cumprida. Já fiz amizade, já ensinei, eu já batizei. Agora ele é nosso irmão, eu vou procurar outra pessoa para evangelizar. Não é assim. Você pode até procurar outra pessoa para você evangelizar, mas você não pode deixar o seu bebê que você gerou, o seu filho na fé que você gerou por aí, senão ele vai morrer espiritualmente. Por isso que Jesus disse no versículo 20, após o batismo, ensine-o a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, batizou, você continua ensinando, você continua cuidando, você continua dando suporte para o crescimento dessa pessoa. Você sabe fazer discípulo? Talvez, irmão, talvez, irmã, você vai dizer, ô Jaime, eu sei. E eu vou dizer o quê? Amém. Você não é meu discípulo, você é discípulo de Jesus. Aliás, deixe-me dizer uma coisa para vocês. Quando a gente ensina alguém e batiza alguém, você acha que aquela pessoa ali é meu discípulo? Não, ele não é meu discípulo. Ele é discípulo de quem? É óbvio que ele é discípulo de Jesus. Mas eu sou o instrumento que Deus está usando para ajudar esse meu irmãozinho a crescer, a desenvolver. Essa irmãzinha a amadurecer. Porque nós precisamos, depois de ser batizado, ser bebê, nós precisamos nos tornar jovens em Cristo e nos tornar maduros em Cristo. Isso é crescimento, isso é entrar em águas profundas. Você sabe fazer discípulo? Eu sei. Então, vai lá e faça, que Deus te abençoe. Os seus frutos estão aí. Deus seja glorificado, não é? Mas, a pergunta é, você tem feito o discípulo? Eu sei. Você tem feito? Porque se você sabe, então faz. Ajuda pessoas, né? Ok. A verdade é que ninguém nasce sabendo
fazer nada nessa vida. Tudo que você faz hoje é porque alguém, um dia, pegou nas suas mãos e te ensinou o beabá dessa profissão, o beabá dessa cultura, o beabá de qualquer coisa. Você tem que aprender. Eu acabei de dizer que eu não sabia fazer discípulo, e não estou dizendo que eu sou o supra-sumo em fazer discípulo. Eu sei que muitos fazem discípulos nesse país, nessa cidade, mas eu sinto bem por estar procurando obedecer Jesus em fazer discípulo. Quando você faz discípulo, e quando você se torna discípulo de Jesus, você começa a entrar em águas profundas. Sabe por quê? Porque você recebe o Espírito Santo e ele passa a conduzir a sua vida, e você precisa deixar o Espírito Santo te transformar, te mudar. Às vezes, estamos na igreja há muitos anos, e no início, quando nós nos tornamos discípulos de Jesus, nascemos de novo, a nossa vida sofreu mudanças profundas, sérias, a ponto das pessoas por aí, na sua família, falar como você mudou. Mas só que acontece um triste fenômeno, que muitos, com o passar do tempo, deixam de continuar crescendo espiritualmente, deixa de continuar aprendendo, e quando deixa de continuar aprendendo, essa pessoa fica estagnada. Embora estagnada é uma maneira bonita de falar, porque na verdade a pessoa não fica estagnada, ela começa a regredir, ela começa a voltar aos pecados de outrora, os cultos já são entediantes, a palavra, eu não estou nem aí para essa palavra, se ela é de Deus, eu até acho que essa palavra é de homem, e aí você não dá valor nenhum, mas entenda bem, que a palavra precisa ser de Deus, que quando os pregadores vêm, eles falam da palavra de Deus, conduz o povo de Deus para fazer o que Deus quer. Então, ser discípulo e fazer discípulo é entrar em águas profundas. Sabe por quê? Porque o discipulado, ele é de natureza íntima. Ele começa assim, com uma simples amizade. Depois, vai se tornando um relacionamento cada vez mais íntimo, cada vez mais saudável. Você entende de natureza humana? Você conhece a natureza humana? Então você sabe que todo ser humano, ele tem fome e ele tem sede de ser amado. Ele tem fome, ele tem sede de ser aceito. Todo ser humano tem problemas profundos de ordem emocionais, que precisa de ajuda, que precisa de apoio para poder superar esses problemas. Então, entrar em águas profundas é começar a lidar com as coisas lá dentro de você, que você deixou ali quietinho, estacionada, como se elas não existissem. E essas coisas te impedem de crescer espiritualmente. Essas coisas, basicamente de ordem emocionais, também espirituais, não te deixam desenvolver o seu potencial, que Deus tanto quer que você desenvolva. Esse relacionamento, ele precisa continuar crescendo. E esse discipulado, e muitos aqui sabem do que eu estou falando, porque muitos aqui converteram assim, alguns aqui não converteram assim, mas muitos aqui se converteram assim, e eles foram batizados, e eles foram discipulados, e eles estão nessa luta para crescer. Quando você é discipulado, isso libera você para andar na luz. O que é andar na luz?
Palavra de Deus, meus irmãos. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Por isso o nosso almoço hoje aqui. Comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando é que o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado? Quando eu ando na luz. E o que é andar na luz? Andar na luz é você compartilhar a sua vida íntima. E muitas vezes os seus problemas e os seus pecados para alguém que está te ajudando a crescer espiritualmente. Andar em pecado é andar nas trevas, na escuridão. Você não sabe para onde você está indo, porque você anda em pecado, você anda em trevas, você anda pelo que você acha. Mas andar na luz é dirimir todos os seus pecados, é compartilhar os seus pecados com alguém para te ajudar a crescer. Isso a igreja precisa ainda crescer e melhorar. Tiago 5,16. O Espírito Santo usou Tiago para dizer: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros, para serdes curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Quando você confessa seus pecados, você recebe um alívio. Você anda na luz. Você não anda mascarado, mas você anda na verdade. E o discipulado, e fazer discípulo, e criar essa intimidade, é ferramenta para que você lida com os seus problemas, que não deixa você crescer, que pôs uma tampa em você, e você não passa daqui, porque você não trata das coisas dentro do seu coração. Há uma diferença, e nós já estamos terminando a nossa conversa hoje aqui, para entrarmos em água profunda, igreja. Há uma diferença entre alguém que é discipulado e alguém que não é discipulado. Como é que eu sei disso? Eu sei disso por experienciar. Quando eu fui para São Paulo, e eu fui conhecer alguns irmãos que procuravam ser discípulo de verdade, e eles procuravam fazer discípulo também. Eu cheguei lá e eu encontrei um desses discípulos. O Sandes até conhece ele. Quando eu falar o nome dele, ele vai sorrir. O nome dele é Adonias. Quando eu cheguei lá, em São Paulo, eu não cheguei lá uma pessoa inexperiente na palavra, inexperiente no caminho do Senhor. Eu já era evangelista, eu já tinha feito seminário, eu já tinha muitos anos que eu servia o Senhor, mas é que eu brequei o meu ministério e eu repensei esse ponto. Estou eu obedecendo o mandamento de Jesus de ir e fazer discípulo? E sendo bem sincero e honesto com você, eu não sabia fazer discípulo. E quando eu ensinava e batizava pessoas, eu não sabia fazer essas pessoas crescerem. Saí do estágio de bebê para o estágio de jovem na fé, e de jovem na fé para o estágio de um homem maduro. Eu não sabia fazer. E por isso eu fui aprender. E eu continuo aprendendo até hoje. Irmão, se você pode me ensinar como ser um discípulo melhor, de ser um discípulo maduro, eu estou precisando da sua ajuda para mim continuar crescendo. Porque nós aprendemos uns com os outros. Eu estou aberto para aprender, para as pessoas que podem me ajudar a me tornar um discípulo, para que eu faça um discípulo maduro para Jesus.
Quando eu cheguei lá em São Paulo, eu encontrei esse rapaz, o Adonias. Ele não tinha passado por um seminário como eu tinha passado, para adquirir conhecimentos da Bíblia. E eu cheguei lá, encontrei esse rapaz, e esse rapaz, ele estava me discipulando. O missionário lá falou, olha, ele vai te acompanhar, Jaime, ele vai te discipular. E eu falei, ótimo. E nós começamos uma amizade e um relacionamento. E eu tenho um grande amor pelo Adonias, porque ele me ajudou a entender muitas coisas do mandamento de Jesus de ir e fazer discípulo. E eu fiquei pensando, como esse rapaz está tão crescido? Ele era um rapaz, eu tinha 2 filhos, e naquela época ele não tinha filho nenhum, ele era recém-casado. E eu era discipulado por um rapaz recém-casado, e eu já era pai de 2 filhos. Em tese, eu deveria estar mais maduro que ele, é ou não? O moleque mal casou. E eu fui aprendendo com ele. E eu pude perceber, ele era discipulado. Ele foi convertido num contexto de fazer discípulo. E ele foi crescendo, crescendo e crescendo. Há uma diferença entre pessoas que participam de um relacionamento discipulado e uma pessoa que simplesmente não quer. E se você não quer, quem vai te obrigar? Ninguém. É uma coisa entre você e o seu Senhor Jesus. Mas que você necessita, necessita. Que eu necessito, eu necessito. Quando você gera filhos, você amadurece. O rapaz é apenas um rapaz. Está amadurecendo. Sem ofensa, né? Assim, nós diríamos vulgarmente. É um moleque. Esse menino é um moleque. Aí ele vai e casa. Fala, olha, ele casou. Ele tomou a atitude de homem, ele está ficando maduro, ele casou. Casamento é um dos endossos que você está amadurecendo, que você mudou a marcha da sua vida, parou de ser moleque. Aí depois você gera filho. Deus te deu a graça de ser pai de um menino ou de uma menina. E esse jovem, e esse menino, moleque, jovem, descabiciado, você vai percebendo que agora ele está ficando responsável. Ele agora tem um emprego fixo, não faz mais bico, porque agora ele tem uma criança para cuidar, e uma esposa para cuidar, e um aluguel para pagar se ainda não comprou seu imóvel. E você sabe de uma coisa? Esse fenômeno maravilhoso de ser pai, de ser mãe, amadurece você? Sabia disso? E espiritualmente acontece a mesma coisa. Quando você vai lá e faz amizade com alguém, e você procura fazer discípulo dessa pessoa, e você sabe como fazer discípulo, que você aprendeu, e porque você é um discípulo, então você pode fazer outro discípulo semelhante a você, e a ideia é você imita Cristo, e ele te imita, porque ele é bebê na fé, ele não consegue ver Jesus ainda, mas ele vê você. O mais perto que ele conhece de Jesus é você, e que Deus te abençoe, para que você seja um verdadeiro discípulo, uma verdadeira discípula, porque o seu exemplo destrói ou constrói. Então, quando você leva o evangelho para alguém, e você ajuda essa pessoa, e você trouxe ele para Cristo, e você batizou ele, e você agora é o pai da criança, espiritualmente falando, sabe o que acontece? Você começa a amadurecer. Porque agora você tem uma criança para cuidar. Será que ele veio ao culto? Será que ele está lendo a Bíblia? Será que ele está enfrentando tentações? Como é que ele está? Você agora é responsável pelo filho que você gerou. Nós precisamos parar aqui. Acho que você já está com fome.
O almoço lá em cima está pronto. O almoço em cima está pronto, pessoal? Podemos subir? Não recebi revelação nenhuma ainda. Então, tem um falso profeta que falou que não, mas deixa para lá. Mas deixe-me terminar com um desafio. Meu irmão, minha irmã, não leve como desaforo, mas leva como encorajamento isso que eu vou falar, o desafio para a sua vida. Meu irmão, minha irmã, você precisa crescer. Igreja, você precisa crescer, igreja. Igreja, nós precisamos entrar em águas profundas, no relacionamento com o Pai, com Jesus e com o Espírito Santo. Então, eu queria te desafiar, que prestasse atenção no segundo mandamento esquecido, que é o mandamento do próprio Jesus, não é meu. E o mandamento é: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você chegou à conclusão, eu não tenho feito discípulo, mas eu quero obedecer esse mandamento de fazer discípulo, eu quero aprender a fazer discípulo, então o meu desafio é para você. O desafio é: comece de novo. Eu posso dizer para você, porque um dia eu comecei de novo. Aos meus 34 anos eu comecei de novo. Estou com 62. E eu ainda tenho muito que aprender. Tenho muito que aprender. Então, começar de novo não é algo humilhante. Eu não quero começar de novo. Aí daqui uns 20 anos você fala: puxa vida, eu não comecei de novo. Eu ainda estou todo enrolado. E, se você começar de novo, você vai fazer aquilo que o Nicodemos fez. João 3, Nicodemos era um mestre da lei, profundo conhecedor do Velho Testamento, e ele de noite foi encontrar com outro mestre maior do que ele. E esse outro mestre é Jesus. E ele foi de noite encontrar com Jesus, não foi nem de dia, porque era uma vergonha, um mestre daquele calibre ir aprender de outro mestre. Isso é orgulho? Nicodemos teve que engolir o orgulho dele, porque ele viu que de fato Deus fazia uma obra no mundo através de Jesus, do Filho dele. E aí, ele encontrou com Jesus, e Jesus disse para ele: Nicodemos, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Nicodemos não entendeu nada de nascer de novo, que ele achou que era voltar para o ventre da mãe dele e nascer de novo. E Jesus disse: não, Nicodemos, nascer de novo é o batismo, é nascer da água e do Espírito. Em outras palavras, Jesus diz para Nicodemos, apesar de velho, e apesar de ser um mestre em Israel, Jesus disse: Nicodemos, começa de novo, começa do zero. Nós vamos orar. Eu queria pedir à igreja que colocasse de pé na presença do Pai, e nós vamos ter uma conversa com ele. Depois eu passo a palavra para o Carlos, porque o Carlos vai nos conduzir.